a gente tem muitos casos aqui que surgem, né, eu costumo dizer, cara, que a inovação, ela sempre vem, pelo menos dos casos que eu conheço, de quem tá sentindo a dor, né. O cara tá sentindo a dor ali, ele vai experimentando outras formas de resolver aquele problema e a inovação acontece. É que eu preciso de uma middle layer de implementação, de suporte, que é muito difícil de formar e de encontrar, cara. Tipo, e isso vira bottleneck para as implementações dos projetos que chegam com a gente, né? Tipo, cara, preciso contratar developer, preciso contratar developer. E a galera, eu acho que não sabe do tamanho dessa oportunidade, que isso que vai explodir, vai só aumentar, né? Fala, galera, tudo bem? E aí, galera? Bem-vindos a mais um DecoCast. Estamos hoje aqui com o Bernardo, que é Chief Growth Officer lá da Cogna, que era Croton, para quem não conhece. E, cara, o Bernardo é um parceiro nosso, a gente tá trabalhando junto, em algumas frentes aqui junto com a Deco, e ele é um executivo muito fora do comum, assim, muito, muito fora da curva. O que ele já domina de AI, como que ele é heavy user das ferramentas, o futuro que ele tá desenhando junto do time, os resultados que ele já coletou ali dentro dos anos que ele tá n na Cogna, é realmente uma mosca branca, assim, é um caso a ser estudado. Então, queria que ele contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho da história, o que ele tá vendo por aí. Gui, alguma pergunta específica? Ah, estamos aqui para estudá-lo. Mas acho que, Exato. para começar, seria muito legal ouvir do Bernardo um pouco do background dele, né, porque ele não nasceu pronto assim. Ele teve muita experiência e bateu muita cabeça, e aí agora ele está vendo essa oportunidade de usar AI. Legal. Pô, o Baby subiu minha barra aqui já no início, né, cara, agora eu tô ferrado pra cumprir essa expectativa aí. Pô, vou fazer uma longa história curta do meu background então, e aí eu chego na AI. Mas, cara, eu comecei minha carreira em telecom, sempre comercial e marketing ali, marketing e vendas, né. E, pô, tecnologia é uma parada que sempre teve como minha paixão, assim, desde moleque, e aí já no trabalho. Eu comecei trabalhando na NET, cara, uma empresa que, pô, inaugurou a banda larga aí no Brasil, né, então eu peguei esse boom do crescimento do digital, eu me Net joguei Virtua, lá, né. É isso aí, cara. Internet baixei é nos net. torrents. É, muito bom. Me joguei de cabeça no digital, né, cara, e comecei no Rio de Janeiro, logo depois, fui convidado para assumir o marketing da cidade de Goiânia. E aí lá em Goiânia, cara, a gente tinha uma força de vendas porta a porta muito grande, eu precisava controlar essa galera. Tinha acabado de lançar smartphone com GPS, pô, contratei um fornecedor de software, fez uma parada de colocar todos os endereços que o vendedor tinha que visitar e dar um match com a localidade do GPS que o vendedor estava. Ninguém acreditava que isso ia funcionar legal naquela época, mas, pô, a gente aumentou a produtividade 3 vezes fazendo isso, e a gente descobriu meio que o óbvio, o vendedor de porta a porta não ia pra rua, ele ficava em casa ligando para os clientes. E aí a gente de fato teve que, mudar o comportamento lá e tal. Mas essa historinha aqui só para conectar, pô, o quanto que minha cabeça sempre foi voltada pra tecnologia, né, pô, como é que eu pego um problema e utilizo o que tem de melhor de tecnologia para resolver esse problema, né. Isso, pô, desde o começo. E aí, cara, minha carreira no digital sempre foi em marketing, usando, pô, automação, né, todo mundo fala muito de AI, eu acho que AI tá agora chegando na cabeça da maioria, mas, pô, a automação é um negócio que já tá aí há muito tempo, já entrega muito valor. Então, antes de chegar no nível de usar AI generativa e tal, pô, tem muito valor na automação. Obviamente, pô, acho que AI generativa é o que vai transformar todos os negócios daqui para frente. Pô, eu estudo esse negócio, eu fiz inclusive uma pastinha lá no meu stories, assim que lançou o GPT, lá em novembro de 22, eu assinei, tipo, imediato. Eu sou muito early adopter das paradas, assim, de tecnologia, tudo. Sai uma parada nova, eu compro. Tem um podcast falando de tecnologia, eu já, pô, Você sigo. sempre foi assim, mesmo antes disso, tipo assim, desde moleque? Sempre, cara, eu sempre gostei muito de tecnologia. É uma parada viciante pra mim, assim. E aí, cara, pô, você vem nessa pegada, né? Saiu lá o GPT, eu já postei, cara, isso aqui não é hype. Pode postar, tá lá. Eu salvei tudo nessa pastinha pra provar pra galera que, pô, eu venho contando a história do que vai acontecer com o AI e vim de cabeça, cara. Enquanto todo mundo falava que o negócio é hype, que isso não vai dar em nada, que não vai entregar valor, eu já tava lá como usuário primeiro, né?
experimentando muito. Só que dentro de grandes corporações, cara, assim, esse processo de adoção, né, eu gosto muito de um gráfico, que explica a lei de Martek, não sei se vocês conhecem a lei de Martek, né, que ela diz que, as pessoas, elas acabam aderindo à tecnologia mais rápido do que as empresas acabam aderindo à tecnologia mais rápido do que os governos. Mas a tecnologia por si só ela é mais rápida do que tudo isso, né. Então, esse processo de você acompanhar, e preencher esse gap entre pessoas e empresas e governo, é o que dá o diferencial competitivo. Então, assim, pô, eu como pessoa, eu tenho que ser early adopter de tecnologia, entender e aí traduzir como isso funciona para nossa companhia, para a companhia que a gente está. Pô, eu estou numa companhia que tem mais de 50 anos de história, é uma incumbent no mercado de educação. Então, fazer essa tradução, né, de como que a tecnologia vai impactar o nosso negócio é o meu papel aqui como growth, né. Então eu tenho feito isso nesse tempo. Então a gente já tem muita coisa de AI, implementada no marketing há bastante tempo. Um dos cases, eu compartilhei com vocês que a gente chama de Dolores, é um multiagente de conteúdo. Cara, esse multiagente foi selecionado inclusive como um case lá do Gartner. A gente gera mais de 40 milhões de receita sem colocar a mão, né, totalmente automatizado, produzindo conteúdo para blog post, e a gente está evoluindo junto com vocês agora para virar conteúdo em vídeo, né. Eh, Eu Outras acho coisas que a gente muito desculpa te interromper, mas o que eu acho mais maneiro desse caso, né, cara, é que é um workflow que pode ser extremamente simples, extremamente complexo, mas no volume que vocês operam, qualquer coisa que mexe qualquer automação que você gera, mexe muito no ponteiro, né, cara, porque você tá falando de um volume transacional muito grande, de bilhões, né, de receita. Então, é muito maneiro que você botou o time ali pra começar a explorar, né, pra ganhar traquejo, e isso já no primeiro tiro já deu resultado, né. Acho que uma dúvida da galera assistindo, interessado na jornada do Bernardo, né, é como é que você faz, pra sair do zero para o 1? Como é que você dá o primeiro passo nessa Dolores, por exemplo? Como é que foi a gênese? Você sentou com quem? Você fez uma POC? Como é que você mobilizou a galera para tentar uma coisa nova com AI? legal. Cara, isso vem muito da cultura, Gui. Eu gosto muito da cultura de CRO, né, que é a cultura de experimentação. Mas a cultura de experimentação como um processo científico, de fato, né. Pô, cria as hipóteses, dá oportunidade para o erro documentado, o erro científico, errar pequeno, testar, errar rápido, corrigir, interar. E aí quando você acerta, cara, você escala. Então o time, ele não tem esse medo de errar aqui na Cogna, né. O time de growth, cara, ele tem isso na essência. Pô, pode fazer. Então, pra você ter ideia, a Dolores foi a ideia de um analista nossa, que é o Jonas. Ele começou a ver, ele começou a experimentar AI e viu que poderia automatizar boa parte do trabalho dele. E aí ele começou a estudar vibe coding ali, ele mesmo vibe codou a primeira versão, usando N8N, usando outras coisas também. A gente já vinha usando ferramenta, né, normalmente a gente fala assim: "Cara, não vamos reinventar a roda, vamos buscar quem está fazendo isso lá fora". A gente começou a usar lá em 2022 o Jasper, não sei se vocês ouviram falar de uma primeira AI de texto antes do Total, GPT era uma mesmo. referência, é. Era a referência, a gente começou a usar. Aí o Jonas falou: "Cara, eu acho que agora depois do lançamento do GPT dá para fazer melhor usando, pô, o modelo deles". E aí ele começou vai me codar, cara, saiu o negócio. Mas assim como essa parada do Jonas, a gente tem muitos casos aqui que surgem, né, eu costumo dizer, cara, que a inovação, ela sempre vem, pelo menos dos casos que eu conheço, de quem tá sentindo a dor, né. O cara tá sentindo a dor ali, ele vai experimentando outras formas de resolver aquele problema, e a inovação acontece. Então, cara, pô, é muito importante estar atento, assim, para mim a grande mudança dessa nova tecnologia, é porque quando eu analiso o trabalho do meu time aqui, pô, mais de 200 pessoas no time, pensando como gerar mais receita no marketing. Ô Gui, mais de 40% desse trabalho é manual, ineficiente e repetitivo. Esse é o ways of work de hoje, cara. É o ways of work que não pensa em AI native. Quando a gente pensa em AI native, pô, o trabalho que a gente está fazendo junto é completamente diferente o jeito de trabalhar. Tudo que a gente está produzindo de conteúdo, até o que a gente está falando, está sendo gravado, está sendo imputado direto no agent, que está resumindo, está fazendo a Inclusive PRD do esse que a gente. podcast aqui vai virar uns 5 posts pra Deco, com certeza. Exatamente.
Então, esse novo jeito de trabalho que as pessoas não entenderam qual o potencial da AI de engolir qualquer conteúdo não estruturado, qualquer dado não estruturado e transformar ele em insight, em dado estruturado, alimentar um playbook, tirar um insight. Cara, isso é transformacional. Quando as empresas entenderem isso, cara, Acho que tem um pouco a ver também com a atitude que nós temos em relação às nossas ferramentas. Acho que, estamos muito acostumados, né, a sermos consumidores de software. Aí tem alguns softwares que já Notion e tal, já deixam a gente quebrar um pouco essa barreira, né, de a gente é consumidor, mas também é criador. E quero ouvir a sua opinião, mas me parece que agora, vai ter uma grande transição para muito mais gente poder se saber fazedor das próprias ferramentas, né. Aí o mundo passa a não ser mais executar o trabalho, e sim executar um agente que executa o trabalho. É por aí? total, cara. Pra mim, o meu time do futuro, mas eu não tô falando em futuro muito distante, que é um time onde eu tenho no meu organograma agents e líderes. Líderes que criam, todo mundo é maker, todo mundo vai me coda, obviamente vai ter lá sempre o software engineer, pô, junto no time, no squad, mas você vai produzir o seu software, né? O custo por desenvolvimento de software, cara, tá caindo a zero, né? Cara, se eu tô vibe codando e fazendo os meus programas na minha máquina localmente, rodando, entendendo as coisas, pô, todo mundo consegue fazer isso, né? É só dedicar um pouco de tempo, estudar um pouco o negócio, ver para que serve a ferramenta. Cara, e você vai ter ali todos os seus agents produzindo, e aí você vai ter que melhorar esse agent, né? E outra coisa que eu gosto muito, tem um futurista que chama Ian B. Craft, não sei se vocês conhecem ele. Cara, ele tem dado palestras falando de um conceito que ele chama de skill flux, que ele diz o seguinte, pô, há 100 anos atrás, a gente nascia com um sobrenome, o sobrenome era a nossa profissão, né? Pô, nos dias atuais, você já tem pelo menos 2 profissões durante a sua vida, porque a expectativa de vida está aumentando e quando você chega lá perto dos 50, 60, você tem que se reinventar, porque você vai ter que trabalhar até 80. Só que a nova geração, ela não vai ter uma profissão, ela vai ter uma profissão por ano. Ela vai ter que ser hábil o suficiente para mudar e gerar novos skills todo ano. Porque isso tudo tá sendo transferido para as máquinas, cara. Então, eu não posso ser mais marqueteiro. Eu tenho que ser marqueteiro, economista, cara, eu tenho que ser designer, eu tenho que ser software engineering num É certo aprendizado level. contínuo, né, é uma cabeça de você estar sempre se transformando, sempre aprendendo, e vamos combinar que aprender é muito divertido, né. Pô, divertido demais, cara. Difícil é você desapegar do que você aprendeu no passado. Acho Ah, que sim. Então, isso que eu ia você levantou a bola perfeita, que eu estava me segurando para fazer essa pergunta. Você não lida com pessoas, que são early adopters, heavy users de AI, que, pô, organização grande, né, e até os seus pares em outras empresas, existe ainda no mercado uma grande resistência, uma grande cabeça de: "Pô, isso é muito hype, vai demorar muito para pra pegar, não tem governança". Como que você dribla as resistências que você encontra aí, até dentro do seu próprio time, assim, da galera que ainda que sofre para poder se reinventar, sabe? Como é que você lida com isso? cara, exemplo, reconhecimento e recompensa, né. Você dá o exemplo, você reconhece quem tá fazendo também e recompensa quem tá fazendo. Cara, isso é virtuoso, isso se espalha. E aí você cria uma cultura virtuosa no time, né. Então, por exemplo, o Jonas, cara. O Jonas é um gênio, velho. Cara, ele desenvolveu o Dolores sozinho, vai codando. A versão número um foi dele. Entendeu? Pô, o Jonas foi promovido, né, o Jonas ganhou um escopo muito maior. E eu tô dando um exemplo, mas a gente tem muitos exemplos aqui. Então, pô, isso é muito legal. Eu mesmo mostro as coisas que eu faço, como eu tô trabalhando, o que eu tô usando. A gente faz um all hands, né. Todo mês a gente faz um all hands com o time inteiro. Então, pô, eu levo lá as novidades que eu tô encontrando das ferramentas, o que eu tô produzindo, mostro pra galera. "Mano, vocês devem usar pra caramba aí Notebook LM, né, do Google ali. Pô, baita ferramenta. Pô, lançou, comecei a usar. Comecei a usar e comecei a colocar lá uns áudios e mandar para minha galera, um resumo de um podcast. Cara, a galera pirou, eles não conheciam, eles não tiveram acesso.
assim que eu mandei o link já para eles testarem. Cara, no dia seguinte eles implementaram toda a reunião semanal de resultado, vira um podcast, entendeu? Para quem não conseguiu Hum. participar. Então, isso que é maneiro, entendeu? Isso isso toca num ponto bem interessante, próprio da liderança, né, que, por um lado, a gente sempre quer ser humano, né, sempre quer ser admirado, a gente quer que as pessoas gostem da gente e tal. Por outro lado, o líder, ele tem que provocar, né, ele tem que criar desconforto, ele tem que fazer uma coisa nova, aí as pessoas: "Ih, meu Deus, será que eu consigo fazer isso?". E essa tensão, né, eu já vi muito líder que não inova, não provoca, não gera desconforto, porque é refém de ser admirado pelo time, né, eu só tenho que ser admirado pelo meu time. E por outro lado também é péssimo, né, é o líder que não tem nenhuma consideração com o relacionamento e sai pela frente, todo mundo fica apavorado. Só quer Tem que ser ser tem temido, que né. exato, tem que ficar num equilíbrio, né, entre essas 2 forças. Mas não pode deixar de criar aquilo que é novo e desconfortável para o time experimentar. Sem dúvida. Cara, eu acho que tem uma linha tênue aí, porque assim, quem é sempre disruptivo, mas, pô, suporta o time, é respeitoso, é genuíno na interação e tal, mas está sempre à frente do tempo ali, consumindo e tem, de fato, o desejo de compartilhar conhecimento, ele acaba gerando esse medo, mas é um medo bom, que é o medo do: "Cara, tá muito à frente, né, pô, eu tenho medo de falar com ele, porque eu não sei se eu vou parecer inteligente", né, não tem isso? Né, pô, se o cara que tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, consegue ainda usar tecnologia, tá sempre trazendo coisa nova, por que que eu não consigo, né? Mas ao mesmo tempo eu tô lá, falo assim: "Cara, marca um one on one, vamos trocar uma ideia, vou te mostrar, vou fazer com você". Eu tô sempre disponível pra essa galera. Cara, maior E ao tempo, mesmo melhor. tempo, você está falhando, né, você está fazendo isso desse Opa! jeito que você falou, assim, iterando, fazendo um negócio, descobrindo, você não está emulando que, tem que ser perfeito e tem que dominar todas as tecnologias. Você está emulando que tem que ser curioso e tem que quebrar a cara com o mundo real, experimentar, aprender e aí trazer para o efeito prático, né. É isso, cara, assim, se você tem medo de errar nos dias de hoje, cara, você tá muito ferrado, bicho. Porque as coisas estão mudando muito rápido, Gui. Cara, toda semana tem uma ferramenta nova, tem um modelo novo, tem um negócio mais legal. Eu gosto de errar pra caramba, cara. Só que, assim, esse processo, ele é muito prazeroso, porque quando tu erra muito, a hora que você acerta, sai um negócio bom. Então, É. você erra rápido, né, você vai ali aprendendo. Pô, quando você acerta, você fala: "Que animal isso daqui, cara, não Há acredito que quem eu diga consigo que fazer isso não aqui". dá para acertar sem errar muito antes, inclusive, né. Não, tem como, cara, não tem como. A gente erra demais. Eu falo que o processo de CRO aqui, de fazer test and learn é duro, porque você erra 100 projetos e acerta 2. Só É. que esse processo, né, eu falo: "Cara, se o teu objetivo é o acerto, você vai sofrer, você vai ser um sofredor. O seu objetivo tem que ser aprender. A consequência é acertar". Entendeu? Pô, então esse é o processo. A gente está dentro de uma empresa de educação. Pô, se eu não entender que o processo de aprender a reaprender e ser melhor 1% todo dia, cara, e eu não conseguir transferir isso para o meu time, eu não estou cumprindo o meu papel, né? E o marketing, cara, por si só, ele normalmente é uma das áreas que tem maior volume de investimento, né? Como linha mesmo, no P&L. Porque você faz mídia, mídia é um negócio, pô, de capital intensivo. Então o marketing tem a obrigação de aprender mais rápido do que todas as outras áreas, para ensinar a companhia a experimentar. Ele está próximo do consumidor, ele tem que experimentar Verdade. o consumidor o tempo todo, né. Então, pô, o que eu tento fazer a galera evitar, são as opiniões. Evita as opiniões, cara, evita o ego, né. Eu falo muito: "Pô, coloca o propósito na frente do ego, vai entender o que o cara está falando, vai, né, pesquisar, vai, né, experimentar, e assim as coisas vão se transformando, mas tem que ter esse ambiente de dar tranquilidade para o erro, né. Eu acho que essa é a grande dificuldade de muitas companhias, fica focando muito no sucesso, sem entender o caminho para ele, né. Cara, e inteligência artificial, não tenho dúvida nenhuma que vai revolucionar tudo que a gente está vendo, cara, assim, tudo. Eu E não é como uma que coisa. você desculpa, uma das coisas que a gente acaba, meio que se esbarrando nas conversas cara, eu não sei por onde começar, assim, tipo, você tem uma visão de futuro, não sei se você quer entrar no detalhe sobre ela, sobre o OS, né, sobre um sistema operacional end to end da área toda, que
que tem muito a ver com o que você acabou de falar, né, "Cara, esse software tá ficando barato, eu tentei comprar uma ferramenta pronta, aí a gente foi fazer a nossa, o resultado deu certo quase de primeira, assim, né, vocês iteraram nela, mas chegou num resultado que faz sentido". Como é que é a sua visão, assim, sobre qual framework que você usa para escolher aonde atacar primeiro, sabe? Cara, acho que o framework que a gente usa é muito de CRO também, que é, pô, quais são as principais linhas onde eu posso ter o maior retorno possível, né, o maior impacto possível, eh, e depois, pô, quanto custa fazer essa solução, nessa linha, né, ou seja, qual é o meu ROI, né. Então a gente normalmente, foca nas coisas onde tem maior valor e menor investimento de recurso, de tempo, né. E aí vai fazendo esse escalonamento. Mas pensando num sistema operacional mesmo, né, assim, eu assisti esses dias, umas 2 semanas atrás, uma palestra que falava sobre, negócios autônomos, né, que é o que eu acredito que vai acontecer no futuro com a maioria das empresas, ou pelo menos com as empresas que vão liderar, o mercado, né. Já é o que está acontecendo com algumas big techs, boa parte do sistema operacional totalmente automatizado, mas é assim que eu penso o marketing, né. Então, pô, eu vou ter vários sistemas feitos internamente, desenvolvidos pelo time ou, multi-agentes, né, porque o software do passado a gente chamava ele só de software, né. O agente não deixa de ser um software, mas é um software 3.0. É um software interativo, é um software autônomo, que toma decisão, né. Ele é mais propositivo do que um software que é reativo, onde você joga um input e recebe um output. Você consegue colocar os triggers ali e tudo mais. Então, pô, o conhecimento ele estava dividido entre humanos e máquina, mas numa interação que era assim, era input e output. Agora, o futuro para mim é, pô, você orquestra todo esse conhecimento e desenvolve dentro de um sistema de agentes, e aí você vai dando update nesse conhecimento à medida que você aprende coisas novas com o teu time de humano nesse loop de desenvolvimento de agentes e administração. Até que você consegue ter um workflow bem definido para algum tipo de processo, onde você consegue dar mais autonomia que ele vai rodar sozinho, né. Isso para mim, cara, é muito cristalino e natural, assim, cara, vai acontecer. Não é a questão, não tem dúvida, o negócio é quando, né. E esse quando para mim está acelerando muito, porque o custo de desenvolvimento, de produção, né, de produtividade dos processadores, ele, cara, cai muito no tempo e a capacidade dos processadores aumenta muito no tempo, né. Então vai ficar cada vez mais barato fazer processamento, como a gente está vendo, os agentes de código entregando um conteúdo muito bom, e cada vez mais barato, né. Então, por exemplo, um plano que a gente fez aqui, baby, todo software de baixa complexidade eu estou internalizando. Cara, e é absurdo. Eu peguei um software que a gente tinha uma mensalidade de R$ 20.000, que era um software de gestão de assets criativos. Em 45 dias, o meu dev, cara, clonou no bom sentido, ele não pegou o código nem nada, ele viu as funções e colocou lá a vibe code e refez o software inteiro. Só que ele não fez igual, baby. Ele fez muito melhor. Porque ele pensou em AI native na parada e ele já colocou um negócio que tem lá um chat, uma UI de chat, e eu vou inteirando com esse software. Cara, a gente internalizou, acabou. E ele tá fazendo isso com tudo, né. Então, cara, esse é o momento que a gente tá Tem vivendo, cara. uma tem um texto da Head de Growth lá do Lovable muito bom, que ela fala que pela primeira vez agora o meu cliente é meu concorrente. Porque né, se o cara pode clonar o meu software, então quando eu vendo o software para alguém, eu tenho agora ou eu estou entregando algo de alta complexidade que é difícil de clonar, senão se for muito fácil de clonar, ele vai entrar, vai pegar os casos de uso, vai printar as telas e vai fazer ele mesmo. E vai fazer menor, vai fazer bespoke, vai fazer com aquilo que ele precisa, né. Exato, porque ele vai fazer com os dados, pô, privados dele. Ele vai fazer para a necessidade dele. Esse é o diferencial, cara, assim. Os modelos, eu acho que eles estão chegando num platô, cara, assim, de produtividade. Mas o Bernardo, você me comentou justamente sobre os modelos, todo mundo tem acesso aos mesmos modelos, né, agora. E, portanto, onde você pode se diferenciar não é no modelo, o que resta é aquilo que o modelo consome,
que são as tools dos MCPs, é o contexto, né, é o contexto que o Perfeito. modelo tem para gerar algo, para tomar uma decisão. E então tem uma coisa da gente estar criando o melhor contexto o tempo inteiro para que a AI possa trabalhar. A AI está sempre trabalhando, mas o trabalho dela melhora se você der ferramentas melhores, né. Perfeito. Cara, nessa palestra que eu ouvi sobre negócios autônomos do Gartner, ele trouxe uma provocação interessante, que assim, teve um baita hype lá eh, lá no passado, né, quando lançou o GPT, que engenharia de prompt ia ser o profissional mais desejado do mercado, né. Pô, hoje você já tem agentes de prompt muito bons e os próprios modelos, eles já têm essa camada de raciocínio que te ajuda a fazer um prompt, né, dar um input do que você está pedindo muito melhor. E aí esse palestrante trouxe, o engenheiro de contexto como um cargo e um perfil diferente, né, porque é justamente isso que você trouxe de sim, pô, o profissional hoje, cara, assim, pensamento crítico, pensamento sistêmico, para mim, são as 2 grandes skills que ele vai ter que ter. Ele tem que entender o contexto e conseguir dar mais contexto para esses modelos, olhando para os dados privados, né, e conseguir também entender muito profundamente os sistemas de dados que ele vai precisar se relacionar dentro de uma organização. Qual que é a grande dificuldade de mover inovação em organizações que são tradicionais? Cara, é a quantidade de sistemas legados e dados não estruturados que essas organizações têm, né. Só que a AI vem para ajudar isso também, porque tu não precisa de dado estruturado, pra resolver um problema hoje. É muito mais fácil você, com AI agora, pegar um set de dados totalmente não estruturados, extrair o contexto daquilo ali, e aí se você tem o pensamento crítico, a visão sistêmica, você organiza isso de uma maneira completamente diferente, cara, a entrega de valor é absurda, né. É, e Eh também, não só conseguir extrair o que é não estruturado, como, codar pontes e integrações para aqueles sistemas mais antigos que hoje em dia estão subutilizados, talvez, e agora você consegue fazer algo que pegue o dado de lá, né. Ninguém queria fazer aquela integração com o banco de dados lá velho, que só tem um sistema que usa. Agora você só vai codar uma integração, que consegue agora tirar os dados, consegue, deixar eles para jogo para outras ferramentas, né. Exatamente, cara. Então, assim, o MCP por si só, né, cara, Model Context Protocol, ele transforma completamente a relação entre sistemas, né. Pô, antes, cara, se você queria fazer uma integração com API, se o legado que você vai se conectar tivesse uma API, começa por aí. Normalmente é um monolito que não tem um microserviço desenvolvido, você não consegue extrair nenhum dado estruturado de lá. Mas se tiver uma API, ainda assim você vai precisar de algumas reuniões, pô, com os desenvolvedores das 2 empresas, olhar, É. pô, como é que está estruturado ali o layout do dado, né, não vai usar ali um formato JSON, vai usar algum outro formato. Mas, cara, levava tempo. Pô, com o MCP, cara, é outra pegada, né, cara. Você conecta o MCP ali em horas e o negócio tá funcionando, né. E uma Às vez que vezes em você minutos. transformou nesse layer, né, de MCP, agora todas as suas AIs podem se alavancar daquilo, que é uma Exato. Isso é exponencial, entendeu? exato. Eh, cara, então, assim, as empresas que não estão nem pensando em construir suas MCPs, eu diria que elas precisam correr, cara. Precisam entender o que que é isso, pensar nos Não, seus produtos, porque assim, todos os produtos serão produtos de tecnologia no final do dia, né. Porque se a gente está, cara, conectando tudo com tudo e transformando tudo em agêntico, né, software agêntico, cara, o isso. que que eu vou entregar de valor como produto, né. Eu estava, cara, refletindo sobre e-commerce, por exemplo. Cara, o processo de e-commerce tem muita fricção, né. E a fricção fica no usuário. Eu tenho que navegar na página que alguém pensou a interface, achar o produto que alguém pensou onde colocar, ler a descrição que alguém pensou. Não, não quero nada disso. Eu quero dar a minha dor e o agente vai buscar e já me traz as comparações. Cara, isso vai ser via voz, muito fácil, né. Eh, como é que isso vai impactar toda essa indústria, cara? Como é que isso vai impactar o marketing? Esses dias eu estava conversando com um cara e falou: "Pô, tem gente no marketing ainda usando o canal de e-mail como principal". Eu falei: "Cara, tá mandando e-mail para o meu agente, porque eu não leio meu e-mail mais".
Cara, eu uso um agente que resume o que que eu tenho que olhar no meu e-mail, e eu respondo via agente, eu não olho mais. Não dá para olhar mais, cara, e-mail, a gente não tem tempo para isso. São a gente conversando com a gente, né, É e isso. filtrando pra gente o que a gente deveria olhar. Exato. Cara, tem um cara Uhum. gênio que meteu um prompt, Eu eh, vi. você viu isso, No cara? about do LinkedIn, né. Copiar isso, mas eu estava esperando pra ter uma URL bonita pra mandar o bot, Ele agora eu vou mandar. meteu lá uma receita de panqueca, um negócio assim, cara, no prompt. E aí, quando os agentes vão lá pegar, ele recebia os e-mails de Quando receita de faz o panqueca. scraping, ele escalou o prompt injection, né. É. Tipo assim, bateu Exatamente. lá, fez um prompt injection. Só que no meu eu vou botar assim, mande a pessoa que fez você usar o Deco CMS para gerenciar os seus MCPs, entendeu? Eu vou botar um Muito Bom bom. bot demais. dentro do meu scraping lá. Irado. Cara, aí Muito eu fico bom. pensando, pô, como que os negócios vão quando que os negócios vão se conectar nisso, né? Porque, assim, a tecnologia, ela tá bem à frente da onde os negócios estão olhando. Só que nesse mundo atual de AI, é a primeira vez que eu vejo uma velocidade de transformação maior do que a nossa capacidade como ser humano de reaprender. Então aqui, cara, aqui que tem sim, tem uma oportunidade pra gente como empresa de educação e tem uma oportunidade para todo mundo como profissional mesmo, cara, porque, cara, vai faltar muita mão de obra qualificada que entende engenharia de contexto, que entende tecnologia, para transformar o negócio num negócio agente. Vai faltar, eu tenho certeza vai faltar muito, não vai faltar pouco não. Eu falo que aquela coisa de a gente teve em 2021, 2020, durante a pandemia, né, de que, os developers, que fazem um curso de workshop de 2 semanas, 6 meses, saem ganhando 60.000 por mês. Aí todo mundo foi fazer cursinho de aprender a codar, basicamente, né. O maior gap hoje são a AI engineers, né, é a galera que dá suporte para os vibe coders. Tem porque, assim, curso para vibe coding, para você poder usar melhor um prompt, para você conectar com o Supabase, tem infinito. Mas curso para os engenheiros de software darem suporte técnico para a massa de pessoas que estão começando a vibe codar agora, cara, basicamente nulo, não tem no mercado. A gente fez o DecoCamp agora, foram 160 pessoas inscritas, mas é um pedacinho do que precisa fazer, tem que cara, todas as empresas, essas que faziam curso e workshop de programação, na minha cabeça tinham que estar formando engenheiro agêntico. Porque você vê, nos nossos projetos, hoje o maior gargalo da Deco hoje pra Deco crescer é que eu preciso de uma middle layer de implementação, de suporte, que é muito difícil de formar e de encontrar, cara. Tipo, e isso vira bottleneck para as implementações dos projetos que chegam com a gente, né. Tipo, cara, preciso contratar developer, preciso contratar developer. E a galera, eu acho que não sabe do tamanho dessa oportunidade, que isso que vai explodir, vai só aumentar, né. E pior, tem gente dizendo que vai acabar, developer não precisa, todo mundo pode codar agora. Tá Eh, louco. e é muito engraçado que é exatamente o contrário, né. Exatamente o A contrário. quantidade maior de vibe coders que podem agora se expressar produtivamente através de um pedaço de software, que em geral não é um software que vai para produção, né, que não consegue chegar à produção, gera uma demanda infinita agora de desenvolvedores para poder pegar esse treco e botar em produção, que é os últimos 9% que demora 90%, né. É isso, é isso. Eu acho que tem um dado, eu acho que é da McKinsey, cara, que só 5% dos projetos de AI vão para a produção e entregam valor. Então, se só 5 geram valor, você imagina que está multiplicando por 20 a necessidade de ter, um É. engenheiro de software para entender por que que os outros 95% não geraram valor, corrigir, né, e fazer a próxima versão dele, entendeu? Eu acho que tem Então Então um amadurecimento do mercado também. Aquele Andrej esse Karpathy, cara é alguma brabo. coisa assim. É. Cara, o Ele que cara ele fez que cunhou o Vibe Coding, né. ele ganhou o Vibe Coding, ele foi líder da Tesla, né, por 5 anos, foi líder da OpenAI e agora tá numa startup nova dele lá. E ele participou de um podcast agora recentemente, 2 horas e 40, e lá para as 2 horas de podcast, pouca gente viu até o final, o cara pergunta pra ele: "Vem cá, por que tá demorando tanto pra acontecer o carro autônomo? Já estamos falando de GenAI e tal, por que carro autônomo não pegou ainda?"
Aí ele falou: "Cara, as pessoas confundem, o que é necessário para fazer uma demo bonita, que é você tem que fazer um software que funciona 90% das vezes. Você fez um one shot prompt lá e, cara, tá lindo aí, tá funcionando, você navega, tem os botões, tem as cores. Só que para um software mission critical funcionar, você tem que ter pelo menos uns 4 ou 5 noves. Tem que ser 99,999% de reliability. E cada 9 adicional demora o mesmo tempo que você levou para chegar no último 9. Então ir de 90% de reliability para 99% é o mesmo tempo que ir de 0 para 90. Ir de 99 para 99,9 demora o mesmo tempo. Você tem que ter observabilidade, você vai ter que ter governança, você vai ter que ter acesso ao código, você vai fazer um software, vai ter que ser Git-based, você vai ter que ter uma interface de colaboração, de review, de permissionamento. E aí, cara, acaba que as demos que são lindas, quando entram em produção, vão precisar de uma stack tão complexa que a galera trava no meio, bloqueia o CDO, o CIO, vai todo mundo levantar a mão e falar: "Cara, a gente tá com a bunda na janela". Então, queremos resolver isso, assim, tá? A gente tá querendo fazer com que seja muito fácil você ir do 0 para o 99,9 pelo menos. E não ir do 0 para 90, que 0 para 90 já tem um monte de gente fazendo, né? Só que tem um fator humano aí no meio, né, tem que ter gente, tem que ter cabeça AI native, como você falou, tem que entender que revolução é essa que está aparecendo. E aí para isso acontecer tem que ter exemplo, tem que ter liderança, tem que ter mais executivos como o Bernardo, dispostos a montar times de pessoas agênticas, né. Você não tem um Mas irmão não, Brigadeiro? Vamos tem fazer um irmão gêmeo digital não? twin, cara. Vamos clonar o Bernardo, vamos fazer o Bernardo Agent. É. Cara, mas eu acho que tem um fator humano aí, cara, que assim, pô, é como vocês falaram, né, pô, chegar no 99,99, pô, a principal skill aqui é persistência, bicho, né, cara, você não vai chegar nesse nível, pô, na primeira versão, na quinta versão. Cara, você tem que ter essa mentalidade de ir inteirando ali, você vai melhorando, vai aumentando, até você chegar pô, a gente tá lá desde 2022 fazendo, o nosso multi-agent de conteúdo para chegar no nível que a gente tá agora, gerando 40 bilhões de receita em um único ano, com 100% AI. Cara, mas, pô, foi uma jornada, né. Pô, desde 2022 lá, feito primeira versão, segunda versão, pô, dava problema pra caramba, caía, o conteúdo não ficava legal, tá. Pô, agora o negócio tá redondo. Aí agora ele tá pensando na nova feature. Então, esse processo, cara, é um processo de aprendizado. É o que vocês falaram. E aí tendo uma plataforma, que ajuda a gente a organizar tudo isso, conectar tudo isso. Se a gente tivesse a Deco lá atrás, pô, a gente tinha feito dolores mais rápido. Eu não tenho Pô, a dúvida gente que a gente também. tinha feito. Mas não existia, cara, não existia isso lá atrás. Agora, né, agora as coisas estão conectando. Acho que Então você tocou um ponto muito bom, Bernardo, que, não dá para você ter um sistema de vibe coding que seja 8 ou 80, né, tipo assim, ou ele funciona no one shot ou porque trata tudo muito opaco, né. O Lovable obviamente é muito maneiro, mas eu sinto que ele tem essa dificuldade. E acho que os sistemas de vibe coding mais, efetivos daqui para frente vão conseguir, separar o problema em pedaços menores, de forma que se você gastar mais tempo e mais token, você vai separando a complexidade em pequenas caixinhas e consegue fazer algo mais robusto, né. Mas aí é o perfeito, que você falou, iterar, iterar, iterar. É que tem que ser algo que perfeito. quando você itera, te ajuda a separar o problema e não te ajuda a mexer numa maçaroca que nada faz sentido, né. Que aí Então, vira um agora ralo de token, né. exato. E cara, eu vou fazer um paralelo com o monolito lá de trás, com os sistemas de agentes hoje. Porque a gente, pô, tem avançado bem nisso, a gente tem começado a se deparar com alguns problemas que nos retornam lá para o monolito, né. Então você vai lá, pô, pensando no agente, aí você vai melhorando o system prompt dele. Daqui a pouco tu tá com 30 páginas de system prompt. Esse é o agente monolito, cara. Esse é o agente monolito, porque na hora de debugar esse agente, cara, você tá ferrado, cara. Então, você tem que começar a pensar em fatiar esse problema e botar um especialista com um prompt, né, com um system prompt aderente, menor, com variáveis para você gerir tudo isso. E Então, fazer workflows que orquestrem esses especialistas, né. Isso é o que eu tenho perfeito, chamado de, industrial prompting. É você sair do prompt artesanal, né, que você vai e volta, one shot, e você fazer as suas cadeias de prompts, né, que é uma coisa robusta, verificável, com evals no meio, que garantem perfeito. que no final fica com 99,99% de sucesso. É isso.
Então, cara, o negócio, pô, para quem tá mergulhando em AI aí, tem que tomar cuidado também, né, para não criar seus agentes monolitos, né. Então, É o ralo de pô, Tolkien. Esse aí tem um monte, exato, né, ralo por de aí. tudo. Quem nunca queimou $50 num projetinho pessoal? Totalmente. E inclusive isso me lembra um outro ponto, o planejamento, né. A gente está chegando nesse futuro bem surreal, que o plano é o software. Porque antes você tinha que parar e gastar muito tempo sendo preciosista sobre a implementação do seu software, porque a implementação é o software, né. Agora que a implementação está virando, né, uma quantidade de tokens que você está disposto a gastar, basicamente, e dar na tomada, né, agora ser preciso com o plano é muito mais importante, porque se você tem um bom plano, ao longo do tempo o AI vai só implementar ele melhor, né. A gente tem usado muito isso aqui. Toda vez que você está mexendo no software, você mudou algo, muda o plano também. E aí o plano vai virando esse meta source code, que eu acho que vai ser o de facto source code, já já. E o source code que a gente entende hoje como source code, é que nem o assembly lá, eu sei lá qual que é o assembly que é gerado por esse treco, não me interessa, né. Me interessa que o meu software está bem descrito aqui nas funcionalidades. Então, mas olha que bacana, pô, isso que você tá falando, cara. Vou tentar traduzir aqui para o mundo do negócio, né. Cara, o que me faz ser mais competitivo ou ter mais sucesso do que o meu competidor? É ter feito um plano muito bom e uma execução muito boa. Normalmente eu consigo chegar nesse nível tendo errado muitas vezes rapidamente corrigido e aprendido no processo, né, um aprender a reaprender, iterar, melhorar, experimentar. Só que esse mundo novo, isso vira produto. Então uma vez que eu tenho um plano muito bom, funciona muito, cara, isso é um produto de software, por exemplo, que é o que você está falando aqui, né. Então, cara, se eu não estou conectado nisso, eu estou lá perdendo tempo, só que já tem um plano muito bom que eu poderia ser minha vez zero, cara. E aí eu vou colocar os meus ingredientes, que são meus dados privados, e automaticamente virar esse plano muito bom de alguém que já executou 1000 vezes, né. É assim que é um agente de código, né, é assim que a gente está fazendo software hoje em dia. Então, pô, o mundo do negócio tradicional precisa olhar para isso, cara. Eu acho que a galera que tá falando que isso é hype, não dedicou 10% do tempo para tentar entender como funciona a tecnologia, tentar estudar um pouco mais, pô, a história do desenvolvimento de software, a própria história do desenvolvimento da inteligência artificial, e tentar ter uma visão um pouco mais, de longo prazo mesmo, né, projetar essa visão para o futuro do negócio dele, né. Cara, isso não tem como, assim, eu sou apaixonado por esse negócio, eu olho para isso, cara, eu fico aqui viajando, com vontade de fazer minha startup também, e mergulhar nesse negócio igual vocês estão fazendo. Eu não tenho coragem, cara. Tem Acho muito que espaço, tem muito espaço. Acho que a gente tá chegando nesse finalzinho, cara, eu tô curioso aqui pra saber quem que tá te inspirando hoje, assim, no Brasil, em Latam. Quem são pessoas que você olha, que você acompanha o que estão fazendo, que você vê os conteúdos? Quem é a galera que você tá se inspirando por? cara, assim, o Ian B. Craft, o que eu falei pra vocês aqui, é um futurista que, pô, me inspira bastante, o cara tem conteúdos muito bons. Eu escuto bastante, um podcast do time da Alura ali, que é AI no Controle. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas depois eu passo o link que vocês colocam lá no podcast. Pô, tem muito conteúdo bom, convida uma galera muito boa lá, pra dar entrevista. Eu consumo muito podcast, cara, porque, pô, São Paulo, muito trânsito, né, então, pô, pra vir pra cá e pra voltar, eu tô consumindo podcast. Eh, eu não tô conseguindo trocar muito com líderes no Brasil desenvolvendo AI. Eu acho que ainda tem poucos, mas assim, eu tenho visto cases do iFood, mas não conheço ninguém lá para trocar, por exemplo. Eu tenho visto alguns cases do Itaú também, mas se quiserem me conectar também, cara, vai Ah, a gente ser conecta, a gente Acho conecta. que não, acho que tá aparecendo aqui a necessidade, né, de um fórum, de um lugar onde pessoas do nível do Bernardo possam, meaningfully discutir esses assuntos, né.
Isso é uma Total, ótima ideia. total, cara. Isso seria incrível, velho. Eu tenho um São projeto raras. pessoal que vai nessa linha aí, cara, de criar uma comunidade, AI native de marketing technology ali, pra Vamos poder fazer isso. E conectar. para começar, para entrar, você tem que falar no WhatsApp com o nosso agente. É isso, porque já rola ali um perfil, já faz um matching, já olha os projetos, É, entendeu? tem só que fazer uma boa curadoria pra parada não desandar, e é isso aí. É isso, cara. Que Muito isso tem muito legal. valor, cara. Trocar, aprender com quem tá fazendo no dia a dia, entender onde tá batendo cabeça. Às vezes, numa conversa, cara, muda o jogo, cara. Assim, muda real o jogo, entendeu? É um excelente papo, Bernardo. Baby, você acha que tem mais alguma coisa que a gente não abordou aqui? Cara, Eh, eu tô até com medo de ficar ruim, porque tá tipo assim, não tem como, a gente tá no ponto mais alto, entendeu? E foi tanto conteúdo bom, um atrás do outro, que se barrigar agora, a gente perde a audiência. então é isso. Muito Vambora bom. pra Muito edição. bom. Obrigado pelo seu tempo, Bernardo. Cara, obrigado por participar aqui, por contribuir, por ser parceiro da Deco em todas as outras frentes também. E é isso. Tamo junto. Vamos ter que marcar um episódio Bernardo, 2. por nos ajudar a evoluir, porque você se torna como seus clientes, né. E graças a Deus a gente acha clientes bons, que nos empurram para fazer software muito bom. Vambora. Vamos fazer o maestro voar, cara. Essa é a minha missão. Bora, vambora. Vambora. Tamo junto. Até mais. Tchau, Boa, tchau. valeu galera. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, galera. Então, galera, chegamos ao fim desse segundo episódio. Segue a gente no YouTube, no Spotify, nos canais, onde você prefere escutar o seu podcast. E a gente vai ter um evento dia 19 de novembro, junto com o pessoal da Autônoma. Se você não conhece o pessoal da Autônoma, getautonoma.com, eles têm uma plataforma de testing para construção de full stack AI apps que já saem com testing automatizado, usando AI. Bem legal. Vai ser para 80 pessoas, um público bem selecionado, tech leads, diretores de engenharia, staff engineers. Então, se você quiser praticar Deco, testar junto com o Autônomo para construção de software agêntico, vai ser uma boa oportunidade, dia 19, lá na Casa Alice, em São Paulo, na Avenida Rebouças. Pega no Luma aí o nosso endereço certinho, a gente coloca aqui por escrito para o pessoal poder participar do QR Code. E é isso, até o próximo episódio. Obrigado, valeu!